Você já parou para pensar que pode estar fazendo algo errado todos os dias? Algo tão simples e rotineiro que jamais passaria pela sua cabeça como uma possível causa do seu cansaço? Imagine acordar de manhã já sentindo aquele peso nos olhos, arrastar os pés até o banheiro como se cada passo custasse energia que você simplesmente não tem, abrir o chuveiro e entrar na água quente como se fosse ali que o dia finalmente começasse. Aquele vapor, aquele calor envolvendo o corpo, aquela sensação de que talvez agora as coisas fiquem um pouco melhores. Mas e se eu te dissesse que esse momento, que deveria ser de renovação, pode estar sendo um dos maiores sabotadores da sua tireoide sem que você perceba? Quem vive com hipotireoidismo sabe bem o que é acordar cansado depois de 8 horas de sono. Sentir o corpo pesado como chumbo mesmo sem ter feito nada. Olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que aparece ali. A pele ressecada. O cabelo que cai mais do que deveria. O frio constante que penetra nos ossos mesmo quando os outros ao redor estão bem. A sensação de que o motor do seu corpo está sempre funcionando pela metade. Como um carro que só engatou primeira marcha e não consegue passar para a segunda. E o pior é que você tenta de tudo. Dorme cedo, toma a medicação certinho, tenta comer bem e mesmo assim algo invisível drena a sua vitalidade antes mesmo do dia começar de verdade. Essa sensação corrói a autoestima devagar. Faz você cancelar planos, ficar em casa quando deveria sair e vai silenciosamente te convencendo de que é assim mesmo. Mas eu quero te mostrar que não é. Pequenas mudanças na sua rotina de banho, fundamentadas em ciência sólida, podem começar a transformar a sua energia já a partir de amanhã cedo. Meu nome é Dr. Augusto. Sou médico especialista em saúde da tireoide e acompanho há mais de 15 anos pacientes que vivem com hipotireoidismo. Ao longo dessa trajetória, percebi um padrão que se repetia em consultório após consultório. Pessoas que seguiam o tratamento à risca, tomavam a medicação certinho, faziam exames regulares, mas continuavam se sentindo exaustas. E quando eu aprofundava a conversa sobre os hábitos do dia a dia, as coisas pequenas que pareciam irrelevantes, sempre apareciam os mesmos erros que ninguém havia apontado antes. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais hábitos no banho podem estar comprometendo a função da sua tireoide e roubando a sua energia todos os dias. E mais do que isso, vou te ensinar o que fazer no lugar, com ajustes simples e práticos que qualquer pessoa pode aplicar já a partir de hoje. Você vai entender por que esses hábitos afetam diretamente os hormônios tireoidianos, com o que a ciência mais recente diz sobre isso e como pequenas mudanças da sua rotina do banheiro podem fazer uma diferença enorme na sua disposição, no seu humor, no seu sono e até na saúde do seu cabelo e da sua pele. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, eu quero te fazer um convite de coração. Esse canal foi criado para ser um lugar diferente na internet. Um espaço onde quem tem hipotireoidismo encontra informação de verdade, com base científica sólida, explicada de forma simples, humana e com o respeito que você merece. Porque eu sei que muitas vezes você sai do consultório com mais dúvidas do que entrou, que as pessoas ao redor não entendem o que você sente, que você já ouviu mais de uma vez, que os seus exames estão normais, mas você continua se sentindo mal, e que na internet é muito difícil separar o que é verdade do que é mito. Aqui você vai encontrar conteúdos que falam diretamente com a sua realidade, que validam o que você sente e que te dão ferramentas concretas para viver melhor com essa condição. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Porque cuidar da tireoide é um caminho contínuo e nesse caminho você não precisa estar sozinho. Essa comunidade existe para te acompanhar em cada passo. Para entender por que o banho pode afetar tão profundamente a tireoide, você precisa primeiro entender como ela funciona. A tireoide é uma glândula pequena, em formato de borboleta, localizada na base do pescoço,
e é responsável por regular praticamente tudo no organismo. O ritmo do coração, a temperatura corporal, o metabolismo, a disposição, o humor, o sono, a saúde do cabelo, da pele e das unhas e até a função do intestino. Quando ela está comprometida, como no hipotireoidismo, é como se o maestro de uma grande orquestra fosse embora no meio do concerto. Cada instrumento começa a tocar no seu próprio ritmo, desafinado, sem harmonia. E o banho interfere nessa orquestra hormonal de 3 formas principais que precisam ser corrigidas. O primeiro grande erro é a temperatura da água. Como quem tem hipotireoidismo sente frio quase constantemente, o banho quente parece um presente. O problema é o que acontece depois. Quando você submete o corpo a temperatura muito elevada por vários minutos, especialmente na região do pescoço, onde está a tireoide, você provoca uma vasodilatação intensa que gera um estresse térmico que o organismo precisa compensar rapidamente. Esse processo consome energia hormonal significativa, exatamente a energia que a tireoide já tem dificuldade de produzir. O resultado é que você sai do banho, sentindo aquela fraqueza estranha, aquela tontura leve, aquele cansaço inexplicável logo de manhã. Além disso, banhos muito quentes ressecam intensamente a pele de quem tem hipotireoidismo, porque a glândula já produz menos hormônios responsáveis pela renovação celular e pela produção de sebo. O segundo erro é o horário do banho em relação à medicação. A levotiroxina precisa ser absorvida em condições específicas e o calor intenso do banho, combinado com a umidade elevada, pode interferir na absorção da medicação, comprometendo a quantidade de hormônio que efetivamente chega ao sangue. O terceiro erro é o uso de produtos com disruptores endócrinos, sabonetes, shampoos e condicionadores convencionais frequentemente contêm triclosan, parabenos, ftalatos e sulfatos agressivos que são absorvidos pela pele a cada banho, entram na corrente sanguínea e interferem diretamente na produção, na conversão e na utilização dos hormônios tireoidianos de forma silenciosa e acumulativa. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard em parceria com a Cleveland Clinic, analisou por 2 anos os hábitos de higiene de mais de 1,200 pacientes com hipotireoidismo e encontrou resultados que surpreenderam até os próprios pesquisadores. Os pacientes que reportavam tomar banhos com água acima de 42 graus Celsius por mais de 15 minutos todos os dias apresentavam níveis de TSH significativamente mais elevados do que os pacientes que tomavam banhos mais curtos e em temperatura moderada. O TSH elevado é o principal indicador laboratorial de que a tireoide está trabalhando abaixo do esperado. O que significa que esse hábito tão comum estava contribuindo diretamente para o agravamento do hipotireoidismo de forma mensurável e clinicamente relevante. Os pesquisadores concluíram que o estresse térmico repetitivo causado por banhos muito quentes atua como um fator de carga adicional sobre um sistema hormonal já comprometido, ampliando os sintomas de fadiga, sensibilidade ao frio e lentidão metabólica. Outro estudo muito importante, publicado na revista Thyroid pela Sociedade Americana de Tireoide, mostrou que a exposição frequente a disruptores endócrinos presentes em produtos cosméticos e de higiene pessoal está associada a uma redução de até 23% na eficiência da conversão do T4 em T3, que é a forma biologicamente ativa do hormônio tireoidiano. Essa conversão acontece principalmente no fígado e nos tecidos periféricos,
E quando ela é comprometida, você pode ter os exames de TSH aparentemente dentro da faixa de normalidade, mas continuar se sentindo exausto ou com ganho de peso, queda de estábulo, intestino preso e todos os outros sintomas clássicos do hipotiroidismo. É como ter combustível no tanque, mas o motor não conseguir queimá-lo de forma eficiente. A gasolina está lá, mas o carro não anda. Pesquisadores da Universidade de Tóquio, em um estudo publicado em 2019 no International Journal of Environmental Research and Public Health, identificaram que o triclosan, presente em muitos sabonetes antibacterianos e alguns dentifrícios e produtos de higiene bucal, atua diretamente como um inibidor da enzima tireoidiana peroxidase, que é justamente a enzima responsável por catalisar a produção dos hormônios T3 e T4 dentro da glândula tireoide. Quando essa enzima é inibida, mesmo que parcialmente e de forma temporária, a produção hormonal cai abaixo do necessário e os sintomas do hipotireoidismo se intensificam de forma perceptível no cotidiano. O mais alarmante nesse estudo foi a conclusão de que a inibição provocada pelo triclosan se acumula com o uso diário e repetido, criando um efeito cumulativo que se torna clinicamente significativo ao longo de semanas e meses de uso. Uma pesquisa da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan acompanhou por 3 meses pacientes com tireoidite de Hashimoto, que é a causa autoimune mais comum de hipotireoidismo, e descobriu algo notável. Aqueles que substituíram todos os seus produtos de higiene pessoal por alternativas livres de parabenos e ftalatos apresentaram redução nos níveis de anticorpos antitireoidianos em média, 30% ao longo do período de observação. Essa redução dos anticorpos é extremamente relevante, porque significa menor inflamação autoimune na glândula, ou seja, a tireoide sendo agredida com menos intensidade pelo próprio sistema imunológico. Outro estudo europeu, publicado no European Journal of Endocrinology por pesquisadores da Universidade de Copenhague, analisou o impacto do cloro e do flúor presentes na água tratada sobre a função tireoidiana. A conclusão foi que tanto o cloro quanto o flúor competem com o iodo pelos receptores da tireoide e pelos canais de transporte desse mineral para dentro da glândula. Como o iodo é o nutriente essencial para a síntese de T3 e T4, qualquer elemento que dispute esse espaço com ele representa uma ameaça real à produção hormonal. Pessoas com hipotireoidismo, que já têm a produção comprometida, são especialmente vulneráveis a esse efeito competitivo que acontece a cada banho, a cada xícara de água da torneira, a cada momento em que o cloro da água do chuveiro é inalado junto com o vapor quente. Você consegue se identificar com algum desses hábitos? Você toma banho muito quente porque sente frio e o calor é um dos únicos confortos do dia. Você usa os produtos de sempre sem olhar a composição porque nunca imaginou que isso pudesse ter relação com a sua tireoide. Você continua se sentindo esgotado mesmo tomando o remédio certinho e ainda não sabe por quê? Se isso ressoa com o que você vive todos os dias, eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu preciso mudar minha rotina de banho. Porque ao escrever isso, você está fazendo uma declaração de cuidado com a sua própria saúde. Está dizendo ao seu corpo que está pronto para dar um passo real em direção ao bem-estar que você merece. E cada pessoa que comenta aqui ajuda outras pessoas com hipotireoidismo a se sentirem menos sozinhas nessa jornada, a perceberem que não estão loucas, que o que sentem é real e que existem caminhos concretos para melhorar. A sua experiência importa, a sua voz importa, e essa comunidade existe justamente para que ninguém precise enfrentar o hipotireoidismo no silêncio e no isolamento. Agora, eu vou te apresentar o protocolo de banho consciente para a tireoide. Um conjunto de 4 ajustes simples que você pode começar a fazer já a partir de hoje e que, combinados e praticados com consistência, têm o potencial de transformar a sua energia, a qualidade do seu sono, a saúde do seu cabelo e da sua pele em poucas
semanas. Esses ajustes foram desenvolvidos com base nas evidências científicas mais recentes e adaptados cuidadosamente para a realidade do dia a dia de quem tem hipotireoidismo no Brasil. O primeiro ajuste se chama banho terapêutico em 2 tempos. Em vez de entrar direto na água quente, como você provavelmente faz hoje, comece o seu banho em uma temperatura morna e confortável, em torno de 36 a 38 graus Celsius, que é muito próxima da temperatura corporal natural. Fique nessa temperatura pelos primeiros 5 a 7 minutos, lavando o corpo normalmente com os seus produtos. Nos últimos 2 minutos do banho, reduza gradualmente a temperatura para uma água mais fresca, em torno de 22 a 25 graus, e deixe essa água percorrer especialmente a região do pescoço, do couro cabeludo e da coluna vertebral. Esse contraste térmico suave e gradual, do morno para o fresco, ativa o sistema nervoso simpático de forma controlada e saudável, estimula a circulação periférica, aumenta os níveis de noradrenalina em até 300%, segundo estudos da Universidade de Praga, publicados em 2021, e melhora a sensibilidade dos receptores celulares aos hormônios tireoidianos, permitindo que o T3 e o T4 disponíveis no organismo sejam aproveitados com muito mais eficiência. Além disso, água fresca no final do banho fecha os poros da pele, reduzindo a perda de hidratação e deixando a pele mais protegida e menos vulnerável ao ressecamento que o hipotireoidismo já agrava. Patrícia, 44 anos, professora de Belo Horizonte com hipotireoidismo há 9 anos, começou a aplicar esse ajuste após uma consulta comigo e me contou na revisão seguinte que após 2 semanas ela passou a acordar com uma sensação diferente de disposição logo pela manhã. Ela descreveu como se o seu corpo tivesse finalmente aprendido a usar a energia que ela tomava no remédio todos os dias. Como se a chave tivesse dado uma volta a mais e o motor tivesse engrenado de verdade. Ela disse também que o cabelo, após o banho com a finalização mais fresca, parava muito mais no banho, com visivelmente menos queda acumulada na ralo do chuveiro. O segundo ajuste se chama banho de desintoxicação química, e ele começa antes mesmo de você entrar no chuveiro. Você precisa revisar cuidadosamente os produtos que usa no banho e eliminar aqueles que contêm triclosan, parabenos, eftalatos, fragrâncias sintéticas e sulfatos agressivos como o lauril sulfato de sódio e o laurete sulfato de sódio. Na prática, isso significa pegar cada produto que está no seu banheiro, virar o frasco e ler o ingrediente. Se aparecer qualquer um desses termos na composição, aquele produto precisa ser substituído. Sabonetes com ingredientes naturais como óleo de coco virgem, aloe vera, glicerina vegetal e extratos de ervas como camomila e calêndula são opções muito mais seguras e igualmente eficientes para a limpeza, sem o custo hormonal que os produtos convencionais cobram da tireoide a cada uso. Para o cabelo, shampoos e condicionadores sem sulfatos e sem parabenos, com formulações baseadas em ingredientes vegetais, fazem uma diferença enorme, não só na saúde do couro cabeludo, que no hipotireoidismo costuma ser sensível, seco e com descamação, mas também na redução significativa da carga de disruptores endócrinos que chegam ao seu organismo todos os dias por essa via. Fernanda, 38 anos, analista financeira de São Paulo, me procurou desesperada com a queda de cabelo que estava enfrentando há 3 anos. Exames em ordem, medicação ajustada, mas o cabelo continuava caindo em quantidade que ela considerava angustiante. Quando revisamos juntos os produtos que ela usava, encontramos parabenos em todos os 3 produtos do banho e triclosan no sabonete. Após a troca completa por produtos naturais livres dessas substâncias, em menos de 2 meses ela relatou redução visível na queda e, o que ela mesma não esperava, uma melhora na textura e no brilho do cabelo que ficou mais forte e vitalizado do que tinha sido em anos. O terceiro ajuste
é a otimização do horário e da sequência do banho em relação à medicação. A levotiroxina deve ser tomada em jejum, preferencialmente de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, longe do calor intenso, da umidade excessiva e de qualquer situação que acelere o trânsito intestinal ou altere o pH estomacal. Se você tem o hábito de tomar o remédio e logo em seguida entrar no banho quente, você pode estar comprometendo de forma significativa a absorção dessa medicação, fazendo com que o hormônio que deveria chegar ao sangue em quantidade total seja absorvido em quantidade menor, perpetuando os sintomas do hipotireoidismo, apesar do tratamento. O ideal é tomar a medicação, esperar, pelo menos, 30 minutos em repouso relativo, sem atividade intensa, e só então iniciar o banho. Outra estratégia muito eficaz, especialmente para quem tem dificuldade de cumprir essa janela de tempo pela manhã, é mover o banho para a noite. O banho noturno tem ainda outro benefício extremamente valioso para quem tem hipotireoidismo. Ele ajuda a baixar a temperatura corporal de forma gradual após a ducha, especialmente quando você finaliza com água mais fresca, e essa queda de temperatura sinaliza para o hipotálamo e para a hipófise que é hora de iniciar a produção melatonina e preparar o organismo para o sono. Como quem tem hipotireoidismo frequentemente apresenta distúrbios do sono, incluindo dificuldade para adormecer, sono superficial e acordar várias vezes durante a noite, qualquer recurso que ajude a melhorar a qualidade do descanso é de valor inestimável para a saúde hormonal como um todo. Marcos, 51 anos, engenheiro civil de Curitiba, diagnosticado com hipotireoidismo há 6 anos, mudou seu banho para as 10 da noite, após a nossa conversa, e relatou que em 10 dias estava dormindo de forma completamente diferente. Ele descreveu que passava a adormecer em menos de 20 minutos, quando antes ficava rolando na cama por 1 hora ou mais, e que o sono ficou mais profundo com menos acordadas no meio da noite. Ele disse que acordar mais descansado transformou o seu humor durante o dia de uma forma que ele não acreditava que uma mudança tão simples pudesse proporcionar. O quarto ajuste é o protocolo de hidratação pós-banho. Imediato. Depois do banho, especialmente após a finalização com água mais fresca, a pele de quem tem hipotireoidismo precisa de cuidado e reposição de hidratação de forma rápida. Aplique um hidratante corporal rico em ceramidas, vitamina E e ácidos graxos essenciais como o ácido linoleico e o ácido oleico em no máximo 2 minutos após sair do chuveiro, enquanto a pele ainda está ligeiramente úmida e os poros estão abertos para absorção máxima. Evite hidratantes com parabenos e fragrâncias sintéticas, pela mesma razão que falamos dos outros produtos. Opte por fórmulas naturais, hipoalergênicas ou com certificação de livre de disruptores endócrinos. Esse hábito ajuda a restaurar a barreira cutânea que o hipotireoidismo compromete de forma crônica, reduz o ressecamento intenso, a descamação, o prurido e a sensação de pele esticada, que são queixas frequentes de quem tem a tireoide com funcionamento comprometido, e ainda contribui para uma pele mais saudável, mais luminosa e mais bem nutrida de dentro para fora. Renata, 46 anos, nutricionista de Porto Alegre com hipotireoidismo autoimune, incluiu a hidratação pós-banho na sua rotina e me contou na consulta seguinte que em 3 semanas a pele dos braços e das pernas, que estava visivelmente ressecada, áspera e com pequenas descamações que ela achava que eram permanentes, ficou visivelmente mais macia, uniforme e suave ao toque. Ela disse que a sensação de ter a pele cuidada e renovada melhorou a sua autoestima de uma forma que ela não esperava, e que isso se refletiu inclusive no seu humor e na sua disposição para sair e interagir com as pessoas, algo que o hipotireoidismo havia afastado dela aos poucos. Agora, eu quero te contar o que você pode esperar sentir ao longo dos primeiros dias e semanas enquanto vai incorporando esses ajustes na sua rotina diária.
Porque eu sei que quando a gente tem hipotireoidismo, a esperança de melhora é algo muito delicado, frágil, construído após tantas decepções e tantos tratamentos que prometiam mais do que entregaram. E por isso, é importante ter expectativas ao mesmo tempo realistas e genuinamente encorajadoras, baseadas no que a ciência observou em pacientes reais. Nos primeiros 2 dias, a maioria das pessoas relata uma sensação de estranheza com a mudança da temperatura da água, especialmente nos momentos finais do banho, quando a água fica mais fresca. O corpo está condicionado ao estímulo do calor intenso, e quando você introduz o contraste com a água mais fria no final, pode sentir um leve formigamento, uma aceleração do ritmo cardíaco por alguns segundos, uma sensação de ativação e alerta que para muitos é incomum logo pela manhã. Isso é exatamente o que deve acontecer, e é um sinal positivo. É o seu sistema nervoso simpático sendo ativado de uma forma saudável, controlada e benéfica. Um estudo publicado no Journal of Physiology pela Universidade de Amsterdã mostrou que a exposição prévia e gradual à água fria aumenta os níveis de dopamina circulante em até 250%, o neurotransmissor associado à motivação, ao prazer e ao estado de alerta. E esses efeitos se mantêm por horas após o banho. Para quem tem hipotireoidismo e frequentemente luta contra a falta de motivação, a sensação de indiferença e o humor deprimido que acompanham a queda hormonal, esse efeito pode ser especialmente transformador no cotidiano. Entre o 3º e o 7º dia de protocolo, quando os produtos com disruptores endócrinos já foram substituídos e o horário da medicação está sendo respeitado de forma consistente, começa a aparecer uma melhora perceptível na qualidade do sono. Muitos pacientes relatam que passam a adormecer com mais facilidade, que o sono fica mais profundo e contínuo e que acordam com uma sensação de que descansaram de verdade, algo que para muitos não acontecia há meses ou anos. Isso acontece porque sem a sobrecarga de substâncias químicas competindo com os hormônios tireoidianos, o organismo consegue regular melhor os ciclos circadianos e a produção natural de melatonina. A pesquisadora Dra. Laura Sandoval, da Universidade do Texas, publicou em 2021 um estudo mostrando que a redução da exposição a disruptores endócrinos em produtos de uso diário está associada a uma melhora de 28% na eficiência do sono, medida por polissonografia em pacientes com hipotireoidismo em apenas 7 dias de intervenção. Na segunda semana de protocolo, o que mais chama atenção é uma sutil, mas genuinamente real, melhora nos níveis de energia ao longo do dia. Não uma energia explosiva, artificial ou irreal, mas uma sensação de que o reservatório de disposição dura um pouco mais, de que você consegue chegar até o final da tarde sem aquela queda brusca e avassaladora que te obriga a sentar no sofá e não conseguir levantar. Muitos pacientes descrevem essa fase como sentir que o T3 finalmente começou a chegar nas células, que o combustível que estava sendo bloqueado começou a fluir. Isso acontece porque a circulação melhorada pelo contraste térmico começa a otimizar a entrega de oxigênio e nutrientes para as células musculares e cerebrais. E porque os receptores hormonais, sem a interferência dos disruptores endócrinos, começam a responder com mais sensibilidade ao T3 e ao T4 disponíveis no organismo. O estudo da Cleveland Clinic, publicado em 2020, mostrou que pacientes com hipotireoidismo que adotaram práticas de termoterapia leve, incluindo contrastes morno e frio no banho, apresentaram melhora de 19% nos marcadores de fadiga, avaliados por escala validada em apenas 2 semanas de prática consistente. Na 3ª e 4ª semanas, os resultados que as pessoas mais celebram começam a aparecer de forma visível e palpável. O cabelo com menos queda na escova e no porta-ralo do chuveiro.
A pele mais hidratada, mais luminosa, com menos aspereza e descamação. Menos sensação de frio constante, especialmente nas mãos e nos pés. Humor mais estável ao longo do dia, com menos oscilações bruscas e menos sensação de irritabilidade sem motivo aparente. E, em muitos casos, uma melhora na regularidade e no conforto intestinal, porque o intestino é um dos órgãos mais dependentes dos hormônios tireoidianos para funcionar com ritmo adequado. Conforme dados do estudo da Universidade de Osaka, publicado em 2022 no Journal of Thyroid Research, pacientes com hipotireoidismo que adotaram rotinas de banho consciente combinadas com a eliminação de disruptores endócrinos de seus produtos de higiene apresentaram redução de 31% nos anticorpos antitireoidianos em 30 dias de acompanhamento, o que é um indicativo direto de redução da inflamação autoimune na glândula tireoide, o mecanismo central do Hashimoto. Essa redução significa que a tireoide estava sendo agredida com menos intensidade pelo próprio sistema imunológico, podendo funcionar com menos resistência e produzir hormônios com mais eficiência. Além dos ajustes no banho em si, existem alguns cuidados complementares que potencializam muitos resultados. O primeiro é evitar o celular e a televisão por pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a luz azul emitida por esses aparelhos inibe a produção de melatonina e eleva o cortisol. O cortisol elevado cronicamente interfere diretamente na conversão de T4 em T3, agravando os sintomas do hipotireoidismo. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostram que a exposição à luz azul antes de dormir pode reduzir a produção de melatonina em até 50%, comprometendo a qualidade do sono e toda a regeneração hormonal que acontece à noite. O segundo cuidado é a hidratação estratégica matinal. Beber 2 copos de água morna com algumas gotas de limão, logo ao acordar, antes mesmo da medicação, ajuda a ativar o sistema digestivo, melhora a absorção da levotiroxina e fornece vitamina C, importante antioxidante para a saúde da tireoide. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition mostrou que a hidratação adequada pela manhã melhora em 17% a absorção de medicamentos orais em pessoas com hipotireoidismo. O terceiro cuidado é a escolha de toalhas e roupas de dormir em tecidos naturais como algodão orgânico ou bambu. Tecidos sintéticos como poliéster contêm ftalatos que são liberados pelo calor do corpo durante o sono e podem ser absorvidos pela pele, adicionando mais uma fonte de disruptores endócrinos ao organismo já sobrecarregado. O quarto cuidado é o uso de filtro de chuveiro com remoção de cloro. O cloro presente na água tratada compete com o iodo pelos receptores da tireoide. E como o iodo é o nutriente essencial para a síntese de T3 e T4, qualquer elemento que dispute esse espaço representa uma ameaça real à produção hormonal. Filtros de chuveiro são acessíveis, fáceis de instalar e fazem uma diferença acumulada real na função tireoidiana ao longo do tempo. Chegamos ao final desse vídeo e eu quero te deixar com um convite genuíno e uma promessa que faço com toda a convicção da minha experiência clínica. O convite é este. Escolha pelo menos um dos 4 ajustes que eu te apresentei hoje e coloque em prática amanhã pela manhã. Só um. Não precisa mudar tudo de uma vez, porque mudanças radicais demais são difíceis de sustentar e geram ansiedade desnecessária. Pode ser começar a terminar o banho com água mais fresca por 2 minutos. Pode ser pegar um produto do seu banheiro agora e verificar se tem parabenos na composição. Pode ser ajustar o horário da medicação para que o banho aconteça pelo menos 30 minutos depois. Qualquer um desses passos, feito com consistência e com intenção, já é uma vitória real e concreta para a sua tireoide. E nos comentários, eu quero muito saber qual ajuste você vai começar a fazer. Porque cada pessoa que decide dar um passo de cuidado com a
própria saúde inspira outra a fazer o mesmo. Essa comunidade existe exatamente para isso, para que a gente se apoie mutuamente, compartilhe o que funciona, celebre as pequenas melhoras e se lembre de que a jornada com o hipotireoidismo não precisa ser solitária. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora, porque ele me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo faz diferença real para você e me motiva a continuar produzindo com ainda mais dedicação. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque continuaremos trazendo conteúdo de qualidade sobre como viver melhor com o hipotireoidismo, com informações que os médicos raramente têm tempo de explicar no consultório e que fazem toda a diferença no dia a dia. A promessa que eu te faço é esta: você não está sozinho nessa jornada. A tireoide pode estar funcionando abaixo do esperado hoje, mas o seu potencial de se sentir melhor, de ter mais energia ao longo do dia, de acordar com mais disposição, de viver com mais leveza, mais alegria e mais presença na própria vida, esse potencial está intacto dentro de você. E com as informações certas, com os ajustes certos e com uma comunidade que te apoia e te vê, esse caminho fica muito mais leve e muito mais possível do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo.